Marco Civil da Internet, uma espécie de constituição que rege como a internet deve funcionar no país, tem sido debatido desde 2009. Neste mês, o projeto foi finalmente aprovado pelo Senado e sancionado pela presidente Dilma Rousseff. E hoje vamos debater o assunto e principalmente esclarecer exatamente o que significa isso. Por isso, está aqui comigo os professores de comunicação Tiago Mendes e Sandra Montardo. Nessa primeira parte, vamos tentar entender todos os pontos do Marco Civil da Internet. E eu começo perguntando o que é o Marco Civil da Internet. Vamos começar pelas damas, professora. O Marco Civil da Internet é um processo que é muito interessante falar como ele surgiu, né? Em 2009, o Comitê Gestor de Internet, que é um órgão ligado ao governo federal, ele lançou uma série de resoluções de quais seriam os princípios da rede, no sentido de preservar o que a rede é, né? E de permitir que ela consiga continuar crescendo pela colaboração das pessoas. Né, porque se tivesse sido muito enrijecida no seu início, a gente não teria a web que a gente tem hoje, que a gente já viu tantas evoluções lá de 91, 92, quando ela surgiu até hoje. Né? Os nossos usos dela mudaram, apareceram novos aplicativos justamente por ela ter uma série de características de abertura, de flexibilidade, né? E eu acho que dá para resumir dessa forma, assim, né, que o Marco Civil da Internet vem no sentido de assegurar alguns aspectos fundamentais para que isso continue acontecendo. Daí, o Comitê Gestor da Internet lançou 10 princípios da rede e isso foi o documento que inspirou a criação do Marco Civil, que foi um processo que iniciou com a Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, em conjunto com um determinado grupo lá da FGV, de Direito, né, voltado para o Direito e Tecnologia, organizando uma série de encontros. Primeiro teve o site, né, que as pessoas poderiam sugerir como elas imaginariam o que era importante mudar ou continuar, ou que direitos garantir, enfim. Depois disso, foi escrita uma minuta e foram feitas isso foi em 2010, e foram feitos vários encontros com vários setores da sociedade, né? Então, aí a gente pode pensar setores governamentais, organizações não governamentais, empresas, usuários de maneira geral, para que tenha sido realmente um projeto de lei, que foi depois organizado dessa maneira, que refletisse mesmo as demandas de quem utiliza os serviços, né? E como os 3 princípios básicos defendidos, que agora é uma lei que foi foi sancionada na semana passada pela presidente Dilma Rousseff durante o ArenaNet Digital, a ArenaNet Mundial, contando com várias pessoas importantes, inclusive o Tim Berners-Lee, que foi quem inventou a web, e prevê basicamente 3 princípios. A manutenção da neutralidade na rede, que significa todo mundo que está na rede pode usar os pacotes que foram contratados para enviar ou receber dados. Então, esse assunto não, para esse aqui vamos deixar menos banda para essa pessoa transitar lá seus materiais, e para esse aqui mais. Então, todo mundo teria inicialmente os mesmos direitos, desde que respeitando o contrato. Então, a neutralidade, a privacidade, no sentido de que quem presta serviços nesse sentido tenha que guardar os dados, né, de navegação, enfim, os registros de navegação de todo mundo, e que só pode abrir mão disso, só pode liberar esses dados mediante uma solicitação judicial, né, por uma investigação. Como acontece com quebra de ligação telefônica, outras sigilo coisas. telefônico, bancário. Exatamente. Então, nesses termos, pode ser. Isso para evitar que o que já vinha sendo feito, né, das operadoras, no sentido de quem regula, dos provedores, disponibilizar esses dados para fins comerciais, né, para a gente receber anúncios de acordo com aquilo que a gente vem pesquisando, que vem fazendo, para evitar esse tipo de uso comercial de dados privados, né? E a outra questão é que, por exemplo, por algo que aconteça na rede, uma pessoa responsável por isso, o responsável tem que ser não a pessoa
que gerenciam o meio, e sim quem fez a ação, né? Por exemplo, então, uma postagem minha, né, Jeânia, no Facebook, que pode agredir alguém, a responsabilidade é minha e não do Facebook. Exatamente. Digamos assim. E isso tem acontecido bastante com o Google, com o YouTube, por tabela, né? Enfim, nesse sentido. Bom, professor, o que significa isso? Porque a professora comentou vários termos, várias regulamentações que tem a partir de agora, que é, a princípio, para beneficiar o usuário. Sim, na prática mesmo, se a gente for observar, a neutralidade está diretamente relacionada com o quanto a gente paga pelo serviço de internet. Né? Uma coisa que as operadoras, sobretudo com o processo de convergência, né? Internet no celular, internet em outros meios, né? A própria wireless, enfim, que se usa, os serviços que são disponibilizados poderiam ser, e de uma certa forma vinham sendo feitos, mesmo que não informado para o usuário, com velocidades diferentes. Na prática significa assim, se eu tiver um plano de internet e eu navegar só em redes sociais, eu tenho uma velocidade. Se eu for fazer download de alguma coisa, essa minha velocidade cai em 1/3, por exemplo. As operadoras faziam isso, né? Tinham essa prática, uma prática que se chama traffic shaping, né? Que é analisar o que tu está fazendo dentro da rede e monitorar a velocidade disso. Então, mais rápido, mais lento, né? De acordo com o serviço. Isso não pode mais. Né? O serviço tem que ser neutro. Ou seja, tu contratou 10 mega, tu tem que ter direito a 10 mega em todos os aspectos. Independente do que eu vou fazer na internet. Indiferente. O que tu vai fazer é um problema teu, né? Não é mais um problema da operadora. Esse é o primeiro aspecto. O aspecto de privacidade, muitos dos serviços que eram oferecidos online tinham como obtenção de lucro a análise do comportamento dos internautas. Então, o que acontece? O Facebook lucrou muitos anos antes de colocar anúncio com a venda das bases de dados deles para publicidade, por exemplo. Né, ou para estratégias de marketing, de uma maneira geral para empresas. Eles analisavam os comportamentos dos usuários, né, e com base nesses comportamentos, eles então faziam as suas campanhas publicitárias. Isso não pode mais. Né? Hoje, com o tipo de regulamentação que a gente tem, qualquer provedor de serviço obrigatoriamente não pode mexer nesse conteúdo. Mas os dados ficam armazenados ainda? Ficam para questões legais. Por exemplo, o cara foi na internet e publicou um post de apologia ao nazismo, por exemplo. Né? Ou alguma coisa nesse sentido. Ou o cara foi acusado de cometer um crime e produziu provas na rede social. Né? Fica gravado porque, judicialmente, né, o Poder Judiciário tem o direito de ir lá e pedir a recuperação desses dados. E aí, como a professora falou, tem que ter um documento judicial, tem que ter um ter mandado. uma autorização judicial, assim como escuta telefônica, né, ou quebra de sigilo bancário. Não pode fazer sem autorização da justiça.